Olá, me chamo Carmelina, sou professora há 20 anos, fazendo parte na educação fundamental. Geralmente trabalho com turmas de 5º ano. Há 2 anos estou trabalhando também com alfabetização. O que podemos comentar o que está acontecendo agora nas aulas remotas? Estamos auxiliando as crianças, os pais, através do WhatsApp, mas sabemos que não é suficiente. Os pais estão fazendo a parte deles, mas estão encontrando muita dificuldade, principalmente as crianças, que já vêm com dificuldade desde o início do ano. Não é só a pandemia. O problema não é só a pandemia. O problema das dificuldades, do fracasso na educação não é de hoje. Mas com a pandemia, essas dificuldades só aumentaram. Então, temos alguns materiais que nos auxiliam para trabalhar, alguns meios de comunicação, mas não é suficiente. Com relação ao retorno das aulas presenciais, será mais um desafio enfrentado por nós professores, pela escola, pelos alunos e também pela família. Teremos que ter todo o cuidado, teremos que estar de olho nessas crianças, porque elas deverão permanecer com os cuidados dentro da sala de aula, de acordo com o que o Ministério da Saúde repassa para os municípios. A Vigilância Sanitária repassa para nós, mas sabemos que a dificuldade será grande, pois é difícil manter uma criança o tempo todo sentada numa cadeira, numa sala de aula. Então, com o uso da máscara será muito pior. Às vezes a máscara que nós temos como uma proteção vai se tornar um problema, pois os alunos ainda não estão conscientes, e estando na sala de aula eles procuram levar tudo na forma de brincadeira. Então, primeiro, quando a gente retornar para a sala de aula, teremos que trabalhar essa parte, conscientizar os alunos ao uso das máscaras, ao uso do álcool em gel, porque até então vemos que parte da sociedade não está aderindo aos cuidados que têm que ser tomados para evitar que se contamine com o vírus. E nossas crianças vão voltar para a escola com esse pensamento, porque muitas vezes é o que eles estão percebendo em casa. Vemos na cidade crianças pelas ruas, já não está tendo aula para as crianças não sair de casa, para não correr o risco de se contaminar. Porém, vemos crianças brincando, vemos crianças em praça pública, sem estar usando máscara, sem estar fazendo uso de álcool em gel. Então, para nós, professores, vai ser difícil controlar essas crianças na sala de aula. Porém, a máscara e o álcool em gel terá que fazer parte da higiene pessoal de cada aluno. Cada um terá que ter o seu, cada aluno terá que ter o seu álcool em gel, porque se nós formos ter somente um em sala de aula, o professor não vai dar conta de controlar esses alunos, porque eles precisam ir ao banheiro, ao voltar, eles precisam higienizar as mãos com álcool gel. Vai ter aluno que vai terminar as atividades antes, não vai ficar no lugar dele, como isso aí é de costume, nós professores sabemos, aqueles que terminam primeiro as atividades, eles vão na carteira do colega. E a nossa escola pública não está adaptada
para o número de alunos com o distanciamento que deve ter. Então, ou terá que ser dividido turmas, porque uma sala que tem 26 alunos, será impossível manter a distância que tem que ser tomada, essa distância entre alunos. Então, não teremos condições, da forma que está hoje. Então, certamente os municípios vão arrumar uma forma, vão estar de acordo com o que o Ministério da Saúde estará indicando. Mas na situação atual, não temos condições de voltar. Mesmo que não tenha o vírus na cidade. Mas sabemos que o vírus é vírus. E se uma criança ir para a escola, ela pode estar contaminando toda uma turma, se ela estiver contaminada, se ela estiver infectada com o vírus, e assim sucessivamente essas crianças vão estar transmitindo para seus pais, para seus avós, para as pessoas que convivem com elas. Então, o momento é de atenção. Mas nós temos que aprender a conviver com essa situação. Por isso que o primeiro passo é conscientizar as crianças para o uso dos equipamentos, dos materiais de proteção. Depois, nós vamos dar continuidade ao ensino-aprendizagem, que, aliás, com muita dificuldade. Teremos que tomar todo o cuidado para não estar sobrecarregando essas crianças com conteúdos, porque esse ano de 2020 nós sabemos que está sendo mandado atividades, mas que não está sendo aproveitado de como teria que ser. Essas crianças, principalmente o 5º ano, eles estão saindo da nossa escola, eles estão indo para o Fundamental 2. Então, essas crianças não estão preparadas para enfrentar um 6º ano. Elas apresentam dificuldades de escrita, ortografia, gramática, interpretação, tanto em português quanto em matemática. Eles não conseguem produzir textos e também não dominam as 4 operações, que seria esse ano, no 5º ano, seria para a gente retomar, e aqueles que ainda não conseguiram aprender até aqui, para estar trabalhando para tentar fazer com que esse aluno aprenda. Porque não foi falta de ser trabalhado nos outros anos, foi trabalhado sim. Só que as nossas crianças estão apresentando muita dificuldade de concentração. O que elas aprendem hoje, vê um conteúdo hoje na escola. Amanhã, se for perguntar sobre esse conteúdo, eles já nem se lembram mais que conteúdo que foi trabalhado. Então, não estão tendo maturidade com relação à aprendizagem. Nossos alunos, não estou falando da turma que eu atuei esse ano até chegar a pandemia. Nossos alunos, eles só prestam atenção se eles forem cobrados, se for exigido, se o professor estiver ali do lado cobrando. Assim mesmo é difícil. Mesmo corrigindo no quadro, explicando, corrigindo no quadro, eles não costumam corrigir os erros deles no caderno. Na hora que o professor vai corrigir os cadernos, aquilo que foi corrigido no quadro continua errado no caderno dos alunos. Então, eles não têm esse hábito de estar voltando atrás, apagando o que está errado e corrigindo, fazendo certo. Então, para que haja de verdade o aprendizado, é necessário dedicarmos a português e matemática. Faz-se necessário um reforço escolar, principalmente devido a essa pandemia, a esse ano que nós não trabalhamos presencial. Então, os alunos já tinham dificuldade, com isso aumentou. Eles estão fazendo as atividades remotas.
não estão deixando de fazer, porém da maneira deles. E o que a gente faz errado, aprende errado, se torna mais difícil de arrumar do que aquilo que a gente já começa pela linha certa. Então, nós precisamos urgente trabalhar com nossos alunos interpretação de textos, ortografia, leitura com fluência, entonação de voz. Nossos alunos precisam ser pensantes, ser críticos, saber produzir textos. Então, precisa de trabalhar a parte esse aluno. As outras disciplinas, ciências, história, geografia, pode ser trabalhado também, mas vamos ter que focar no português e na matemática, porque o aluno que sabe interpretar, ele vai ter facilidades para aprender os outros conteúdos. O aluno que sabe ler, mas não sabe interpretar, não resolve de nada. O aluno tem que saber ler, escrever e interpretar. Quando ele conseguir fazer essas 3 coisas, não tem mais dificuldade. Aí podemos trabalhar qualquer conteúdo que o aluno vai assimilar, vai conseguir fazer. Então, nós temos que tomar esse cuidado. Não sei como vamos resolver isso. O certo é que o professor que estará na sala com esse aluno, que veio de uma pandemia, perdeu praticamente 1 ano de explicação do professor em sala. Esse aluno não pode ser prejudicado. Nós vamos ter que acharmos uma forma de recuperar esse aluno. Ou trabalhando a turma que ele vai estar, o ano que ele vai estar, e dando atividades extras, explicando em sala e dando atividades extras de ortografia, gramática, interpretação, acompanhando ele, mandando atividades para casa, mas acompanhando ele na escola. Não vai ser fácil para o professor, mas o essencial seria um professor somente para trabalhar as dificuldades do aluno em português e matemática, para reparar esse ano que as crianças praticamente perderam devido à pandemia. Então, nós não podemos parar. Não sabemos o que vai acontecer, como vai ser, mas uma atitude nós vamos ter que tomar para recuperar esses alunos. E isso não é só devido à pandemia. Eu estou falando desse período de pandemia, que eles perderam a explicação do conteúdo. Porém, nossos alunos já vêm fracos lá da alfabetização. Nós precisamos focar mais no português e na matemática lá na alfabetização. Quando o aluno chegar lá no 4º ano, chegar alfabetizado, sabendo ler, interpretar, produzir, nós podemos trabalhar tranquilamente qualquer conteúdo de qualquer disciplina que esse aluno vai aprender. Porém, se ele não consegue ainda dominar essas habilidades que eu citei anteriormente, não adianta nós enchermos os alunos de conteúdos, porque eles não vão conseguir assimilar. Então, essa é a minha opinião. Pode ser que eu esteja equivocada. Temos que sim trabalhar de forma dinâmica com nossos alunos, porém, trabalhar através de projetos é muito valioso isso, porém, temos que focar na alfabetização. O foco é a alfabetização. Quando nós fizermos isso, metade das dificuldades vão ser sanadas. Porque hoje, no momento atual, os alunos do 5º ano não estão preparados para ir para o 6º ano, porque não dominam ainda as 4 operações, não conseguem formar nem frases, não conseguem reestruturar textos, não sabem usar os sinais de pontuação, tem muita dificuldade
em acentuações. Então, é isso que nós precisamos trabalhar. Temos que voltar um pouquinho, trabalhar um pouco mais de forma tradicional, não deixando de lado a parte dinâmica também, porque os alunos também precisam ser trabalhados de forma dinâmica, mas o foco é alfabetização, produção, interpretação, leitura e escrita. E as 4 operações. Os alunos dominando essas habilidades não terão dificuldades para trabalhar outros conteúdos futuramente. Essa é a minha opinião.